você que acompanha o Notícia Pro Trabalho. E nessa manhã gostosa, eu e minha equipe preparamos um especial para todos os que nos assistem, mas em especial essa conversa para você empresário, para você gestor público. Isso mesmo. Por que para você empresário e por que para você gestor público? Porque o nosso convidado, que eu já vou apresentar para vocês, ele é especializado em dimensões da comunicação verbal. Eu até ganhei esse presente dele que o Ed vai dar um close. Tá cheio de marcaçõezinhas aqui que eu já escrevi no livro, uma delícia de a gente ler, e me motivou a produzir essa pauta. Porque será que você está se comunicando direitinho? Às vezes você fala um português correto, não igual a Regina, que é disléxica, que às vezes pronuncia algumas palavras erradas ou escreve alguma coisa errada em razão do distúrbio da fala e da escrita que nasceu, que é genético. Mas mesmo assim, escreveu certo, falou certo, pronunciou certo. Mas será que você passou a informação que você queria transmitir aos seus colaboradores? E a falta de passar essa informação corretamente, não só no português falado e escrito, mas no que literalmente a mensagem quer transmitir às pessoas, vai afetar ou não aí os seus negócios ou seus relacionamentos empresariais? Bem, quem vai revelar todos esses segredos pra gente, eu já sei um pouquinho a mais porque já tive a oportunidade de entrevistá-lo outras vezes e tive o prazer de ganhar esse livro dele em uma outra oportunidade, estou aqui hoje recomendando para vocês, é o Reinaldo Passadori. Tudo bem? Bom dia, Reinaldo! Tudo bem, prazer estar novamente com você e com o seu pessoal também. Como são dois Reinaldos na minha vida que eu gosto muito, um Reinaldo especializado em comunicação verbal e não verbal também, e também o Reinaldo Domingos, que é nosso doutor, né? Pós-doctor em educação financeira, que é o nosso mentor aqui do quadro Dinheiro Extra, uma verdadeira revolução na nossa vida enquanto pessoa e empreendedorismo. Eu chamo um de Domingos e chamo o outro de Passadori para a gente não ficar muito complicado. Então eu vou pedir a licença de te chamar de Passadori. 7 dimensões da comunicação verbal. A comunicação ainda é uma grande questão entre os gestores e entre os empreendedores na hora de obter resultados, na hora de chamar, engajar a equipe para caminhar conjuntamente? É bem isso. Na verdade, assim, nós fluímos a partir da nossa capacidade de nos comunicarmos com as pessoas. Aliás, entendo que a civilização, o crescimento da humanidade começou a acontecer justamente porque as pessoas começaram a se relacionar. Então a comunicação é, sem dúvida, o grande instrumento, o grande recurso que faz com que as pessoas se entendam e que as coisas aconteçam, né? Começaram as trocas, as informações, e as pessoas começaram a se unir a partir, historicamente falando, da habilidade de comunicação que as pessoas também, a partir dos povos, das civilizações, começaram a desenvolver. E trazendo para os nossos dias, já que a sua pergunta tem a ver com o trabalhador, tem a ver com o nosso contexto, sem dúvida alguma, as pessoas que conseguem melhor se comunicar são aquelas que melhor conseguem se posicionar na vida e no mundo, quer seja no trabalho, quer seja no negócio, quer seja na vida social, na vida familiar, na vida profissional, de maneira geral. Então, a comunicação entra como um dos recursos fundamentais para o sucesso, para o crescimento de uma pessoa. Agora mesmo você falou do meu querido amigo também, Reinaldo Domingos, que tem toda uma estrutura de educação financeira, com multiplicadores da estrutura que ele desenvolveu a partir da TSOP. E temos assim um trabalho oferecido a eles, nós temos lá um trabalho que é disponibilizado para os educadores financeiros. Por quê? Porque os educadores financeiros só vão conseguir dar uma boa educação financeira a partir da habilidade que eles têm de se comunicar. Que adianta a pessoa ter um conhecimento teórico de como é que se processa, questão de sonhos, da poupança, etc., se a pessoa que está ensinando, que está mostrando, que está estimulando, não tem habilidade para conduzir uma boa aula. E assim, nos dias, nos processos como um todo de trabalho, as pessoas se relacionam, as pessoas vendem, as pessoas negociam, as pessoas lideram, as pessoas comandam. Você faz uma bela de uma entrevista, você tira das pessoas um conteúdo importante para compartilhar com os seus internautas. E assim é que a coisa flui. A comunicação está por trás de todo o processo. E a grande questão não é o fato de se comunicar, todos nós nos comunicamos, não é esse, creio que seja o problema. Mas até que ponto que, de fato, eu estou preparado, voltando à sua pergunta,
para me comunicar bem, para fazer valer todo o meu potencial, para, enfim, colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi. É muito comum, vejo assim, nós conhecemos pessoas que têm formação universitária, pós-graduação, pós-doctor, como você falou, penduram certificados na parede, ou seja, a pessoa tem uma boa formação, um bom conhecimento. Mas se ela não faz valer de forma prática o conhecimento que tem a partir da comunicação, ela funciona como morta. Ou como se ela não tivesse esse potencial, ela funciona aquém da sua real possibilidade. Então a pessoa tem um arsenal, tem uma capacidade muito grande intelectual, mas não faz uso prático quando tem que participar de uma reunião, quando tem que falar diante de outras pessoas, quando tem que participar de uma entrevista, quando tem que entrevistar alguém, ou seja, quando tem que atuar num contexto que exige que a pessoa de fato se comunique com outras pessoas. E dentre essa questão de comunicar, né? De que maneira eu vou pegar o conhecimento que eu já galguei, seja profissional, experimental, de vivencial, academicamente, em cursos extracurriculares, e eu vou utilizar melhor essa minha comunicação, principalmente com o indivíduo, né? Se eu sou um gestor, por exemplo, a gente está aí num ano que foi um ano onde teve uma mudança de prefeitos em vários municípios, então eu fico imaginando, uma coisa é o plano de campanha dele, que ele decidiu como meta partidária dele, dos seus partidários, das pessoas que entendem aquela proposta que o elegeu e o fez chegar àquela cadeira, e outra coisa é quando ele pega e senta lá na prefeitura, literalmente senta na cadeira dele lá na prefeitura e vai colocar aquele plano que o elegeu em ação, e a gente vai cobrar dele isso. E de que maneira ele vai engajar esses gestores com a comunicação? Porque vai pegar um pessoal, às vezes, todo armado, um pessoal que às vezes não votou nele, mas ele tem que lidar porque é um servidor público concursado. Então, a gente tem muitos gestores que nos acompanham, que nos assistem, e uma das coisas que eu fico pensando, Passadori, a comunicação pode ser aliada nesse sentido? De que maneira o comunicar passa também pelo ouvir, não só o falar? Como equilibrar isso? Eu costumo falar demais, o Ed reclama direto. Né? Será que eu estou ouvindo mesmo enquanto jornalista? Será que eu estou ouvindo enquanto jornalista adequadamente? Que dicas ou que melhor? Que orientações você pode nos conceder? Uma palavrinha mágica, Regina, que é a seguinte, é empatia. O que significa empatia? Empatia é a capacidade que eu tenho para me colocar no lugar da outra pessoa. De que adianta eu falar se outro não está a fim de ouvir aquilo que eu estou querendo dizer. Também de que adianta ficar quieto pressupondo que a pessoa tenha entendido aquilo que eu estou pensando. Então, porque eu falo das dimensões da comunicação. Então, nessa dimensão que eu estou falando, que é a comunicação interpessoal, ou seja, a percepção, saber ouvir o outro como o outro é, para eu poder calibrar e ajustar a minha fala em relação ao outro. E tudo flui a partir disso. Por isso que existe a apatia, que é a indiferença, a simpatia, que é eu aceitar aquilo que vem da outra pessoa porque eu gosto, e então aceito até os lixos e os aspectos negativos da outra pessoa porque existe uma simpatia. Antipatia é aquela rejeição que eu tenho da pessoa porque simplesmente não gosto. Até rejeito coisas boas que as pessoas poderiam ter. E o processo da empatia, que é a grande dificuldade que normalmente as pessoas têm, que é essa capacidade que temos ou podemos desenvolver para nos colocarmos efetivamente no lugar das outras pessoas. Entender como é que ela é, por que ela age daquele jeito, qual o tipo de temperamento que ela tem, aspectos psicológicos que ela tem, os traumas pelos quais ela passou, que faz com que ela age desse ou daquele jeito. E quanto maior a minha flexibilidade, primeiro eu me conhecer, saber das minhas limitações e qualidades. E quanto mais eu perceber o outro do jeito que o outro é, exercitando aqui respeito, consideração, amor ao próximo, paciência, tolerância, mais e mais eu estou aberto para, de fato, ouvir o que o outro tem para dizer. E o mundo começa a fluir no processo de relacionamento quando, de fato, eu ouço a outra pessoa. Quando, de fato, eu entendo o que o outro quer dizer. Porque, às vezes, a pessoa fala uma coisa, mas num tom um pouco agressivo. E aí, pronto, já decodifiquei. Nossa, essa pessoa não gostou da minha cara, essa pessoa não foi comigo, é uma pessoa agressiva. Não, ela pode estar nervosa, ansiosa por alguma razão qualquer. E fluiu na voz um certo nervosismo, uma certa irritação. Que nem nada tinha nenhuma relação com uma pessoa. Absolutamente nenhuma. E aí entra numa premissa fundamental da comunicação. A comunicação não é o que nós falamos, é aquilo que chega, aquilo que é percebido, aquilo que é decodificado pela outra pessoa. Então é um processo sutil do processo comunicacional para que eu comece já a perceber. Porque não é só falar, mas é saber de fato entender, me colocar no lugar do outro
criar estímulos adequados para que o outro entenda exatamente aquilo que eu quero dizer. Estar aberto para ouvir também significa que eu vou prestar atenção não só no que a pessoa está me falando, mas como é que ela está falando, qual a intenção, e às vezes tem assim um subtexto, tem uma outra informação que passa por trás daquela informação que está sendo dita no primeiro momento. Claro, uma pessoa que é um exímio comunicador, uma pessoa experiente como você, tem uma sensibilidade aguçada pela própria experiência ou pela própria intuição de entender essas sutilezas do processo da comunicação. Porque nós vivemos no mundo executivo, no mundo aí das empresas, dos trabalhos como um todo, em situações de vendas, negociação, situações de liderança, de comando. Quanto mais preparada uma pessoa estiver para participar de um processo seletivo, maior a tendência dela de fato mostrar o seu potencial. Há pessoas que entrevistam pessoas no processo seletivo, então ela tem que entender astutamente de fato como é que é a outra pessoa na sua essência, não a partir apenas do que falou, mas sutileza, essa elaboração do pensamento, estrutura técnica, estrutura intelectual. Muitos dos elementos acontecem quando apenas ouvimos uma pessoa. Um exemplo, quando você ouve uma pessoa, o que a voz de uma pessoa transmite? Bom, transmite não só o conteúdo, a informação, mas transmite a emoção. Se a pessoa está irritada ou não, se a pessoa está ansiosa ou não, se a pessoa segura ou não, se ela está tímida, com medo, se ela está tranquila, calma, se tem uma postura arrogante, uma certa prepotência. Percebemos tudo isso apenas ouvindo uma pessoa falando. Mas a origem da pessoa, até brinco assim, a origem da pessoa, diferença de uma região para outra região, ou seja, a origem, também a intelectualidade, se é uma pessoa que estrutura e organiza bem suas ideias, e as expõe com clareza, se ela tem influência verbal, se é uma pessoa letrada, uma pessoa que estuda. Em muitas situações, até a profissão da pessoa, data vênia, adjúdice, Vossa Excelência, me parece que o senhor é um advogado, não é mesmo? Como é que o nobre colega, ou seja, como é que o nobre colega sabe? Maneira de falar já denuncia. A gente jornalismo chama de os nossos jargões jornalísticos, exato. Né? O economês, né? Então você já até sabe a profissão da pessoa. E são muitos os elementos que fazem parte desse processo tão complexo. Mas que muitas vezes a gente não para, mesmo sendo comunicador, ele falou da comunicação, muitas vezes a gente não para perceber isso, né? Eu, por exemplo, comecei a enxergar aqui nessa fase empresarial que estou, se realmente eu estava me comunicando bem, porque muitas vezes eu converso com a minha equipe aqui, eles estão tudo balançando a cabecinha dele lá, e eles vão falar, assim. Eles vão falar como eles estão fazendo nesse exato momento, que vocês me entenderam? E eles entenderam. E não estão com medo, não tem essa. E eles não entenderam, essa parte é boa, não tem medo, mas eles entenderam. E eu acho que eles entenderam, só que daí na prática, quando não chega o resultado que eu esperava deles, aí eu percebo que eles não tinham entendido. Então, eles erraram, eu não soube passar a eles e não soube receber o feedback, se eles realmente tinham compreendido qual era a minha necessidade naquele pedido, né? Sim. Eu talvez tivesse tido que desenvolver isso com um pouco mais de facilidade, não por ser comunicadora, mas porque peguei uns gestores que eu amo de paixão, meu beijo, os gestores que passaram pela minha vida, mas que eram aqueles homens que já chegavam gritando, e como eu cresci com quem grita também, porque cresci com um sindicalista, né? Agora ele grita menos, mas cresci com um sindicalista, a gente já não se assusta com grito, então quando ele acaba de gritar a gente pergunta, então agora dá pra você explicar o que exatamente você precisa e que eu posso fazer, porque eu não te entendi, gritando eu não entendi, mas o tempo já é essa maturidade. E que eu posso fazer, né? Então assim, aqui eles não têm essa dificuldade de ouvir a Regina gritar, mas muitas vezes, por causa das questões de que tivemos vivências lá no passado diferente, eu acredito que eles compreenderam e eles não compreenderam. E eu percebi aqui na minha equipe, mas vou te pedir socorro aqui, porque eu acho que é a tua dúvida também aí em casa, mas mandem aí que a gente manda para que o Reinaldo Passadori possa nos orientar em outros programas ou responder para vocês, né? De que maneira, né, a gente recebe esse retorno de que realmente aquilo que eu comuniquei, no caso de um gestor, se o cara não compreende, é onde tem a falência de uma prefeitura. É onde tem a falência de um secretariado, de uma empresa. Isso. Qual a pergunta? Vou responder isso com uma pergunta. Qual a pergunta que eu posso fazer para ter a certeza absoluta de que o outro entendeu exatamente aquilo que eu queria dizer? Se eu perguntar, por exemplo, você entendeu? Ele vai dizer o que assim, me fez. Pode dizer assim, como fazia assim, vamos mostrar para vocês. Para quem está só nos ouvindo e não está nos assistindo, que não enxerga, a gente está todo mundo balançando com a cabeça, tá bom? Verdade. Assim com um sentido afirmativo, tá, eu entendi. Entendi. Se a pessoa disser eu entendi, será que eu tenho certeza de fato que ela entendeu exatamente o que eu queria dizer? Provavelmente não.
porque ela entendeu do jeito dela, a partir do referencial dela. Nós decodificamos as informações a partir do nosso referencial de vida, do nosso momento psicológico, da nossa cultura, da nossa experiência pessoal, de toda a nossa história pessoal. E de que maneira a gente vai saber se ela entendeu? Então, a pergunta mágica é a seguinte: é claro que o mundo seria melhor se tivéssemos essa oportunidade de fazer essa pergunta. O que você entendeu daquilo que eu disse? Mesmo porque a pessoa pode dizer, eu entendi que você disse isso, isso quer fazer isso, mas eu entendi também que você está nervoso, que está irritado. Olha, me desculpe se eu passei esse lado de nervosismo, estou com um problema, com o filho no hospital, alguma coisa assim, um problema sério, e passou pelo meu estado de espírito essa ansiedade. Então eu vou refazer o que eu disse. Olha, de fato eu quis dizer isso, pedi que você fizesse isso e que me desse essa informação assim que você... Ou seja, aí eu repito. E pergunto de novo, agora o que você entendeu? Bom, agora então eu entendi que você queria que eu fizesse isso, num certo prazo, num certo padrão de qualidade, e que entregasse o relatório desse jeito, assim, assado. Ponto. Eu tenho certeza lá que o Donald Trump e também o da Coreia do Norte lá, eu tenho certeza que eles se entenderiam melhor se um perguntasse, o que você entendeu daquilo que eu disse? Eu entendi que eu tenho que ter aqui uma arma atômica, eu quero ser reconhecido pelo mundo, eu não quero isso. Aí eu fico te ameaçando. E te ameaçando, você mostra e rebate, aí você aumenta o meu poder. Então fica um jogo, porque existe falta de entendimento. Existe talvez a falta de humildade para perguntar o que você de fato quis dizer com o que você disse. O mundo seria melhor, as pessoas brigariam menos, os casais estariam muito melhor, as pessoas estariam muito mais felizes e teríamos talvez menos problemas na política, como você cita bastante, os prefeitos, se de fato as pessoas entendessem aquilo que foi dito e decodificassem exatamente aquilo que foi dito. Primeiro, pode ser que o próprio prefeito tenha dificuldade de comunicação, talvez seja necessário fazer um bom curso de comunicação para poder perceber que sempre podemos aprimorar a nossa habilidade de comunicação. Primeiro ponto. Segundo, de fato, será que aquilo que eu estou comunicando está chegando do jeito que eu gostaria? Porque eu lido com vários tipos de interlocutores. Como é que eu vou dar uma informação geral pressupondo que todo mundo entenda da mesma maneira? Cada pessoa tem um jeito diferente de ser, de pensar, de decodificar, enfim, de interpretar uma informação. Cada pessoa mereceria um jeito diferente de ser tratada de acordo com suas próprias características, seu estilo, seu jeito. Há pessoas que são mais extrovertidas, há pessoas que são mais introvertidas, há pessoas que você falou metade de uma palavra já entendeu o texto inteiro, há pessoas que precisam de Tem pessoas que explicação. no silêncio falam. Então. Né? No silêncio falam. Em casa, normalmente é essa mãe com a filha, né? Quando fala o nome inteiro. Regina Maria! Você já sabe que tem informação. É o meu nome composto. Em gestão pública tem muito disso, né? Eu que tive a oportunidade de trabalhar 8 anos em gestão pública, foram 2 prefeitos, né? Serra Kassab, 4 secretários diferentes, né? O Viana, o Vinholi, Nelson, Ever Costa e o último professor Marcos Sintra da Fundação Getúlio Vargas. A gente aprende que o silêncio fala. A gente aprende a ler as entrelinhas. Ainda mais quando você conhece o que a não pessoa, pode ser dito, né? Porque em política nem tudo é dito, Uhum. né? Em política tem. Às vezes a gente está numa situação aqui que o teu político não pode te dizer naquela situação, a não ser pelo olhar dele, pelo silêncio dele, pela expressão dele, o que a gente pode fazer enquanto comunicador para auxiliá-lo. Então eu tive que desenvolver esse feeling. E é tão engraçado, né? Que eu tô vendo os meninos muito interessados ali. O nosso Gabriel, nosso trainee, fez até um posicionamento de colocar a mãozinha no queixo, de vir à frente, né? E para quem está assistindo, quem está só ouvindo, que são cegos que nos acompanham, eu vou descrever, né? Eu coloquei meu cotovelo no joelho, eu coloquei a minha mão no queixo e coloquei minha postura mais para frente. Isso é uma expressão muito comum de que teu corpo falando que você se interessou muito por aquele assunto, porque eu e o Gabriel, como o Gabriel é um jovem que está fazendo um treinamento aqui com a gente, um dos nossos treinamentos profissionais, a gente tem que conversar muito, faz parte do nosso treinamento essa questão do feedback, o que eu quis transmitir, o que tinha sido proposto no conteúdo, o que realmente ele absorveu e de que maneira que ele aplicou, e o que ele quer mudar no meio do treinamento. Eles têm essa liberdade aqui, porque a gente está desenvolvendo, ainda não é uma coisa que a gente está vendendo, a gente pretende vender esse treinamento aqui no Notícia para Trabalho, é um treinamento profissionalizante para jovens. Então, um sonho da gente fazer o nosso lado social também no futuro com a instituição, né? Que a gente tem aqui nas nossas metas, mas já vimos que vamos tentar trazer o Passadori aqui várias vezes. Mas vamos recapitular, Passadori, porque como são muitos elementos, empatia, que causou uma empatia com a equipe ao ponto do Gabriel ter essa expressão corporal ali na frente.
empatia. A forma como você está transmitindo nos diversos níveis de comunicação. E o terceiro, a pergunta que não quer calar. O que você entendeu daquilo que eu te disse? A pergunta, ela só vai ter esse retorno de volta, que é essa minha pergunta agora para a gente fechar esses 3 elementos, porque você já vai ter que voltar aqui para falar com a gente novamente, explorar mais. A gente falou em empatia, né? E da pergunta, se a pessoa não tiver uma liberdade também com esse seu subordinado, a tendência, por medo de perder o emprego, o cargo, por alguma punição, por alguma reação do seu gestor, ele também fazer de conta que. Então, como a gente desenvolver como a gente faz pra gente amarrar esses 3 elementos cruciais da comunicação verbal? Entenda, Regina, que a gente fala em comunicação, todos nós nos comunicamos, aprendemos desde cedo, lidando lá com os nossos pais, irmão, colega de trabalho, escola, etc., professores, e vamos ativando a nossa comunicação do nosso jeito. Só quando entramos numa esfera um pouco mais sutil, dessa de relacionamentos, em que existe um processo hierárquico, existe uma estrutura, existem objetivos comuns dentro de uma organização, de uma empresa, de um comércio, de uma entidade, de um sindicato, as pessoas começam a se relacionar, há interesses opostos, há interesses comuns, há divergências de ideias, de opiniões, há pessoas que estão batalhando lá na frente para serem reeleitos, há pessoas que estão eleitas, mas não querem mais, ou seja, vivemos um mundo de divergências, de buscas de cada um atender os seus próprios sonhos e os seus desejos. Então o processo de comunicação, na verdade, ele acontece quando eu estou aberto para, de fato, abrir meu coração e me comunicar com outra pessoa. Não é só falar. E essa é a ideia, porque eu entendo que a comunicação, assim, deveria, não é, mas deveria ser um ato de amor, no sentido de que eu quero me comunicar com você. E comunicar significa eu estar em comum. A própria palavra, a estrutura da palavra comunicação é criar um ambiente comum, comunicar, estar em comum. Comunicar em comum significa que eu vou ouvir e vou falar. E depois que eu ouvir, para prestar atenção, eu vou processar a informação e responder de acordo com aquilo que eu ouvi. Um exercício bastante simples, eu proponho que você faça isso até como sugestão, duas pessoas conversando. Então, cada um vai ter 5 minutos para falar, a outra só vai ouvir, depois a outra pessoa vai falar e a primeira só vai ouvir. 3 minutos, não precisa nem ser 5. E a pessoa que está falando fala A e B, então defina quem é e quem é B. A pessoa vai falar, contar uma história, contar uma piada, dizer o que aconteceu, falar de um fato, e vai contar. E a pessoa B só ouve. Depois mudam-se os papéis. A pessoa que falou vai ouvir, e a pessoa que for calada vai falar. No final, é curioso assim. Muito bem, o que o outro falou? Muito pouca coisa do que a outra pessoa falou eu vou me lembrar. Porque eu estava muito mais preocupado em guardar a informação que eu queria falar para o outro do que prestar atenção no que o outro estava falando. Nós temos uma dificuldade, você falou a palavrinha mágica, que é saber ouvir. Saber ouvir significa paciência, tolerância, significa de fato me colocar no lugar da outra pessoa, para a partir daí entender o que de fato o outro quer dizer. Aí, se eu fizer isso, por exemplo, começar a treinar e praticar isso, eu vou saber de fato, depois dos 3 minutos, uma pessoa disse isso, ela tem essa intenção, além disso eu percebi que o que ela disse, isso ela expressou no semblante, uma emoção, me parece que é uma coisa que a afeta emocionalmente. Aí eu faço de fato uma leitura. Um todo que não está só no diálogo. Então é claro que nós temos muitos elementos ligados à comunicação, voz, corpo, postura, expressão facial, expressão corporal, a parte técnica, a parte intelectual, a parte espiritual. Mas aqui eu achei bastante interessante o foco que nós demos em relação a esse aspecto da comunicação interpessoal, que é eu me colocar no lugar do outro, para a partir daí criar uma condição para haver empatia. E você falou uma outra coisa também importante, que é o feedback. Quantas formas há para dar o feedback? Feedback pressupõe respeito, consideração, abertura do outro, mas quem vai dar o feedback deve criar um ambiente, uma situação adequada para que o outro receba de fato, com amorosidade, aquilo que eu tenho para dizer. Tem até uma técnica bastante simples de feedback que fala assim, que é o sanduíche. Primeiro você elogia, fala alguma coisa, depois você diz aquilo que te incomodou e que é um comportamento da pessoa. Você não vai dar no feedback em relação, você não vai dar no feedback, deve ter história que ela tá rindo. Eu tô lembrando do Enoque Romano, meu chefão dos tomates. Um dia eu conto pra vocês, vou ver se eu consigo trazer ele aqui. É claro, porque se hoje essa profissional está aqui e eu não me orgulho de algumas coisas, mas me orgulho de algumas coisas, principalmente ter essa oportunidade de estar aqui com você, é porque essas pessoas passaram pela minha vida e me tornaram quem eu sou hoje, né? Então a gente tem que agradecer, né? Eu mando beijo, eu lembro e mando beijo. Foram pessoas, eu tive perto de gestores grandes, fortes,
E aprendi com todos eles, dos mais difíceis, os que gritavam e comigo aprenderam a dialogar. E aprendemos juntos, porque eu tinha 19 anos quando iniciei essa carreira mais pesada com grandes gestores, né? E aqui agora estou experimentando o que eu gostei com os meus e o que eu não gostei com os meus e fazendo coisas que eles não gostam. Então, assim, é um processo constante de desenvolvimento. Como a gente faz, Passadori? Vai compromisso para voltar aqui comigo pelo menos uma vez por mês, porque é muito assunto pra gente aprender junto. Verdade, tem muita coisa. Fica o convite para vocês entrarem em contato. Com qual dos contatos seus que você prefere pra gente entrar em contato? É mais fácil, no site tem todas as informações, tem artigos, caso você queira buscar mais informações. É passadori.com.br? Passadori.com.br passadori.com.br à disposição, tem lá muita informação à sua disposição. Me corrija, viu? Porque eu tenho que acostumar. Passadori. Não, assim, é que eu já nem corrijo mais, porque no Norte e Nordeste é professor Passadori. Então, está explicado. E aqui, descendente de nordestino dos dois lados, eu só podia cometer a mesma dislexia de sempre, né? Eu fico com o convite para voltar pelo menos uma vez por mês para falar com os nossos gestores públicos que nos acompanham, com os empresários, com a ONGs e com vocês aí, profissionais de carreira, estudantes como o Gabriel, que querem aprender a ter essa comunicação melhor. Essa comunicação eu nunca tinha ouvido da forma que eu li, mas eu nunca tinha ouvido, e é gostoso a gente ouvir, porque a gente vê o olhar, vê a expressão toda sua, dessa forma de que tudo tem que ter esse amor, né? Esse amor que o Senhor nos ensinou, né? Eu me lembrei de várias vezes de passagens da Bíblia, ficou muito curto o programa para comentar. Quem quiser saber mais, acesse então passadori.com.br para saber outras informações, ou mande aqui para a agência de notícia Pro Trabalho. E o meu agradecimento a toda a nossa equipe, o interesse do Gabriel, ver o olhinho dele brilhando é uma coisa que não tem preço, para vocês, pena que vocês não podem estar vendo aqui com a gente. E principalmente Deus Pai Todo-Poderoso, que a gente possa estar aqui à frente dessa ferramenta de informação, levando informações que transformem. Continue acompanhando a gente e até mais!